Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. O futebol, ele tá numa evolução constante e o técnico tem que acompanhar esse ritmo. O cara tem que... É igual o médico. Se o médico parar no conhecimento dele, quando ele se formou em 1970, hoje ele não vai saber quais são as novas técnicas, etc e tal, outros pensamentos, sabe? Então, o cara não pode parar no tempo. Não, mas isso eu concordo com você. Eu só acho que o Tite não vai rever os conceitos dele, porque se ele chegou até o comando da seleção brasileira assim, ele deve entender que assim ele está correto. Mas eu também discordo. Então, mas sabe qual é a situação, mano? A seleção não tem tempo para treinar. A seleção não tem tempo para você ficar fazendo aquele trabalho de longo prazo. Então, quanto menos conservador você for, mais inventivo em alguns momentos, e para você surpreender um adversário num torneio de tiro curto, melhor. O Tite tem que pensar a alternativa dele e trazer à seleção a versatilidade. Quanto menos fizer, sabe, ele ficar abraçado a uma ideia para não tentar surpreender numa dificuldade, mais o Brasil vai conseguir superar. Quanto menos ele inventar, mais fácil fica ganhar do Brasil, cara. É ver a Bélgica. A Bélgica na Copa do Mundo, com uma solução simples, inverteu 2 atacantes ali, deu um nó no Brasil. Destruiu tudo. Os caras perderam o rumo de casa, entendeu? Então, se a seleção brasileira não é capaz de surpreender adversários, de criar, eu acho que ela fica muito fácil de ser derrotada, né? Ou de ser demolida, ou de ser marcada. Do jogador. Depende muito, exato. Então, outro negócio o técnico hoje, desculpa, mano, juro mesmo, acho que o técnico mais parecido com o futebol brasileiro que eu gostaria de ver, pra mim, hoje, é o Sampaoli. Eu acho que seria uma experiência interessantíssima, cara, interessantíssima pro futebol, pro país, pra tudo. Um cara como o Sampaoli ser técnico da seleção brasileira. Não, mas é lógico, mas vai ficar. Não precisa nem precisa se preocupar com isso, porque vai ficar. Os argentinos iam ficar felizes, porque os caras não querem ver o São Paulo lá nem pintar de ouro. Bem, já deu errado ali, não quer dizer que vai dar certo. O Tite até agora também não deu certo. Em 3 anos perdeu 2 partidas. Tudo bem, mas não ganhou nenhum título importante, porque jogou também em 3 anos. Não ganhou nenhum título. Em 3 anos, tirando a Copa do Mundo, o resto pega um monte de amistoso. E o que o São Paulo ganhou de importante para dirigir a seleção argentina? Tá bom, não estou discutindo isso. Não, você falou que é o São Paulo na Argentina. Ele ganhou uma Copa. No Brasil. Veja, se o Tite for demitido da seleção brasileira sem ganhar nada, ele continuará sendo um bom técnico. Não é porque o São Paulo não fez nada na Copa do Mundo que ele se transformou de um dia para o outro num mau técnico. Ele continua sendo um bom técnico, não se ganha tudo o tempo inteiro. Então o Tite é um bom técnico. É a mesma coisa do Filipão. A história do Tite recente, a gente, poxa, alguém discordou do Tite na seleção quando ele foi para lá? Campeão brasileiro pelo Corinthians, um time que jogava, né? Aclamado, né? Aclamado. E depois começou super bem nas eliminatórias, pegou um time despedaçado, as pessoas se uniram. Sabe por que o Tite não funcionou? Sabe por que a galera hoje tem rejeição? Eu acho que o futebol... Porque as pessoas são resultadistas igual eu e não assumem. Não, eu acho que se em 3 anos ele perdeu 2 jogos apenas, ele fez, tem 84% de aproveitamento, Mundo, como que hoje ele não serve? O Brasil fez um jogo bom que foi contra o Peru. E outra coisa, depois da Copa do Mundo, um jogo quantos jogos bons fez a Alemanha? Quantos jogos bons fez a Argentina? Quantos jogos bons Alemanha e Argentina, Brasil, o nosso é Brasil. Gente, é Brasil. Da Alemanha e Argentina, velho. O nosso é Brasil. Mas é normal, é normal isso. A Alemanha se desclassificou até da Copa 2018 foi. Eu estou discutindo, a gente está tentando discutir, pelo menos, visão de futebol, entendeu? Concepção de futebol. O que o Mano falou, o Tite é um técnico conservador. E as coisas mudam muito rapidamente no futebol. E tem de mudar. O Filipão é conservador? Muito demais. Olha o Palmeiras como Mas puxa vida, mas o Tabares, o Oscar Tabares não é conservador? Não, ele só é velho. Não, diferente. O futebol do Uruguai é revolucionário. Ele só é velho. O futebol da seleção uruguaia é uma coisa revolucionária. Tem Cavani e Soares que faz uma diferença incrível. Não tem as mesmas ferramentas que o Brasil tem para fazer um futebol revolucionário. Agora, a revolução que o Oscar Tavares promoveu no Uruguai é de outra natureza. Ela não é uma revelação, uma revolução Lógico, ele pegou uma safra diferente. Ou tática. É uma revolução comportamental.
que também é uma revolução. O futebol não se resume... Desculpa, essa revolução comportamental não foi... É uma revolução. Se você pegar a Libertadores... É uma enorme revolução. Se você pegar a Copa Libertadores da América, de 30 anos atrás, ela era disputada de uma forma. 30 anos depois, ela é disputada de outra. Os times uruguaios, os times argentinos, os times paraguaios, os times chilenos disputam uma Copa América, uma Libertadores, de uma forma totalmente diferente. Então não é o Tabárez que mudou a seleção do Uruguai nesse sentido. A seleção do Uruguai... Pera aí. Como é que era? Não, eu não estou criticando. O jogo do confronto, do jogo do choque, mudou completamente. O futebol sul-americano... Pera aí, o futebol... Eu não estou criticando o Tabárez. A vida do Oscar Tabárez é uma coisa fora de série. Ele fez no futebol. Eu não estou falando que ele não tem o mérito. Óbvio que ele tem. Eu estou discutindo que, na minha opinião, ele não revolucionou a seleção uruguaia. Nossa. Jesus. Gente, pega uma Libertadores da América hoje. Pega o Uruguai a gente vê. E agora com ele. Ó, esse negócio de da porrada, da isso. Ninguém mais faz isso. Veja. Na Libertadores ninguém mais faz. Vai com o Tabárez, ninguém mais faz. Chegou no mínimo a uma quarta de final da Copa do Mundo. E não é só isso. O Uruguai com o Tabárez, ele em 90 chegou às quartas de final, né? Mas só um minuto. Eu não estou falando que o Tabárez é ruim. Não, mas ele fez uma revolução, ele um exemplo. Sim. Eu não acho que ele fez revolução nenhuma. O futebol sul-americano mudou. A gente vê o Peñarol jogar hoje, não é mais aquela coisa de enfiar dedo no olho, dar porrada, o caramba. E você acha que isso vem de inclusive, isso vem de onde? Isso vem porque... Vem de um exemplo de cima. Isso vem porque a televisão... Oscar... Não, isso vem porque desde que a gente começa a ver jogo pra caramba, as televisões... É uma filosofia. Vê se vai ter uma... Vê se hoje a gente tem uma final de Libertadores igual foi Flamengo e Cobreloa. Que foi Cobreloa? Que era nego com pedra no meião, nego dando soco, furando o olho. Mudou, mas é importante dizer que são vários componentes. Alguns, não sei se são muitos. Entre eles, e acho que o principal, é exatamente a filosofia, a maneira de pensar e ver o futebol do Oscar Tabárez. Ver a vida só, não é só isso. Exatamente. É isso, é uma revolução. Ele é um cara que se preza muito na educação. A gente teve uma revolução, por exemplo, no futebol em 74, uma revolução tática. Isso foi sim. a Holanda. Sim, foi. Essa foi uma revolução tática de alcance global. Que mundial. Não ganhou nada. A revolução não importa. Se não importa, se a Holanda tivesse ganho, talvez o futebol... também revolucionou. Peraí, se a Holanda tivesse ganho... Se a Holanda tivesse ganho... Não é difícil. Se a Holanda tivesse ganho em 74... Essa mesma conversa. Não é conversa, gente. Em 54 não adianta ser campeão europeu. Não adianta você ter uma revolução. Não adianta você ter uma revolução que não dá em nada. Foram 4 títulos seguidos. Não ganhou nada. Foi uma revolução que não dá em nada. A revolução, a revolução do futebol holandês nos anos 70 resultou em 3, além da revolução tática, que para você não ganhou nada, resultou em 4 títulos europeus. Então ganhou bastante, não é que não ganhou nada. Algumas revoluções no futebol... 2 vezes... Ganhou uma Eurocopa em 88, Benjamin. Parabéns. Ganhou uma Eurocopa em 88. Ganhou uma Eurocopa. Gullit. Sim, porque chegou a 2 finais. Tinha uma safra maravilhosa. Tinha uma safra. O Uruguai tem uma dupla de ataque hoje, Cavani e Soares. Veja. A Argentina não consegue aproveitar o Messi, não ganha nada. Tem safra do mesmo jeito. Tem safra do mesmo jeito. A safra do Brasil era para muito mais do que foi na Rússia. A safra de 2006. Para chegar, a safra de 2006. Nem na semifinal chegou. Então você pega um paizinho como o Uruguai, que o Tabárez Então, mas a mesma coisa vale pro que você está dizendo aí. A seleção brasileira de 90, se você pegar nominalmente os caras de 90, pega a seleção de 90, nome a nome. Era tremendo jogo. Pô, era barbadaça. O time de 90 tá falando que Pascoal agora. No papel, talvez... Eu tava lá na cobertura da Copa de 90. Como que tem a ver isso? Eu não tô falando isso. Você tá falando que é o comportamental. O comportamento dos jogadores, o comportamento da direção. Quantas Libertadores você cobriu na vida? Desde que eu faço jornalismo. Então, a Libertadores você cobriu em 2003. A Libertadores você cobriu em 97. A de 99 é completamente diferente de 2019. Porque mudou. O futebol sul-americano mudou, o futebol mudou. Eu não acho... É uma evolução natural. Que o Oscar Tabárez é uma figura fantástica. Mas que ele contribuiu para a seleção do Uruguai melhorar. Contribuiu para melhorar. Eu não tenha dúvida. Agora, falar que ele revolucionou o futebol uruguaio, eu não vejo. Porque eu não vejo isso. Ele foi campeão da Libertadores com o Peñarol. Sim, que ano? Em 87. Sim, mas eu não tô falando isso. Eu não vou querer mal o treinador. Ele formou uma bela seleção em 90 do Uruguai.
perdeu para a Itália, que era a grande favorita. Aí saiu o Tabárez, o Uruguai ficou até 2002 sem jogar uma Copa do Mundo. E depois, em 2006, quando ele volta, depois que o Uruguai ficou fora da Copa 2006, que o Uruguai engatilha essa sequência de, no mínimo, 2010, 2014, 2018. 2010 teve o melhor jogador da Copa do Mundo. Mas enxergar uma evolução não significa ganhar títulos. Por exemplo, o Dudamel, na frente da Venezuela, é um cara que tem contribuído para uma renovação de uma seleção que era um saco de pancada. Quantos jogadores da Venezuela... Deixa eu perguntar um negócio pra você. Quantos jogadores da Venezuela jogam na Venezuela? Dos 11, titulares 9 jogam na Europa. Ah, amigo, é isso, velho. É isso. Veja, o Quantos jogadores ainda é técnico da base da Venezuela. Esses jogadores foram formados na base pelo Dudamel. Os europeus viram, gostaram e contrataram. Sim, o Dudamel tem mérito, ponto. Agora, olha, a seleção uruguaia, a seleção venezuelana é toda fora, gente. Então, mas o cara promoveu. Mas esses caras só estão fora porque o Dudamel. Sim, eu acabei de falar. O cara promoveu lá, é uma revolução. Agora, falar revolucionário. Os brasileiros promoveram gente, no Japão, nos anos 80, é uma revolução. O atacante mais cogitado do mundo hoje, mais desejado do mundo é egípcio. Tá bom, Benja, vai. É egípcio, porque tá bom, preciso concordar com vocês. Eu não concordo. O Zapata na Colômbia joga na Europa. Mas isso não é mérito do trabalho do cara, da evolução do país, Benja? A Colômbia nos anos 80 não era ninguém no futebol. De 80 pra frente, todos os jogadores colombianos foram estrelas. O mundo inteiro tem jogador jogando fora hoje. Mas é isso. Pega os times da Europa, vê quantos africanos tem. Então, ele tá falando em rendimento de seleção. Porque a Venezuela passa de uma fase de grupo. Isso é importante. Pra eles é colocada no grupo do Brasil. Em segundo lugar, isso é um trabalho não perdeu pro Brasil. Jogando no Brasil. É uma revolução. Gente, isso é muito significativo. A partir do momento que você tem, por exemplo, uma seleção venezuelana... Minha visão de futebol é outra. Mas a partir do momento que você tem uma seleção venezuelana, que ela era praticamente inteira local, ela começa a se reorganizar como time, e esses caras chamam a atenção de outras equipes pelo mundo, é porque há um trabalho muito bom sendo feito pelo técnico que tá lá. Vice-campeão, vice-campeão sub-20. Perdeu pra Inglaterra. O Farinhas, 3, 4 jogadores. Também, do 17 também. Mas olha, todas as seleções hoje, a única coisa que elas têm do país delas, inclusive o nosso, é quando entra e canta o hino e a camisa que veste. O resto é tudo Europa, velho. Quantos jogadores do Paraguai jogam na Europa? Por exemplo, a seleção... Quantos jogadores do Paraguai jogam na Europa? Hoje? Não. Bastante. Amanhã? Bastante. Quantos jogadores do Peru jogam fora do Peru? Praticamente todos. Gente! Não, menos o Galera. O mundo mudou, cara. Hoje o mundo mudou, velho. Eu queria saber. Mas a partir do momento... Há 20 anos atrás a gente não ia falar que um jogador é egípcio. Que não tem revolução nenhuma. Chama-se globalização, não tem revolução nenhuma. Tem sim, sabe por quê? Revolução. Mas sabe por quê? Se a gente pegar a proporção do futebol sul-americano há 15, 20 anos, ele era 80% concentrado com jogadores aqui. Quem ia então, a partir do momento que isso é exportado, há uma evolução, há uma melhora para chegar a um patamar que hoje a exigência do futebol europeu é completamente diferente e descabida em relação à América do Sul. Então, se um jogador da América do Sul joga na Europa, é porque ele é bom e porque ele foi bem trabalhado aqui. Uma coisa, Benjamin. Bem trabalhado aqui. Os caras estão monitorando o moleque com 12 anos. Claro. Então é bem trabalhado. Que bem trabalhado. Porque eles sabem levam, na Europa que na Argentina e na África não tem? Na África também tem. Claro que tem, só que o talento, assim, a virtude do jogador argentino e brasileiro é diferente desses outros. Então isso não tem trabalho de técnico nenhum, é o dom, é o talento, é o DNA. Vou fazer uma pergunta pra você. Eu vou lembrar o seguinte, quantos jogadores da Argentina jogam na Europa? Só o goleiro que não. E é um espetáculo de vez em quando. Sim, porque a safra é ruim, só tem o Messi. O Messi é ruim. O Agüero é ruim. O Agüero é jogador de time. De bala é ruim, os caras são ruins. Se a safra é ruim, como é que tá todo mundo na Europa? Porque a Europa leva... Porque você tem jogador de clube, você tem jogador de clube e você tem jogador de seleção. A gente teve uma revolução no futebol. O campeonato venezuelano é bom? A gente teve uma revolução. Eu vi o Corinthians jogando contra qual era o time aí? Deportivo Lara. Deportivo Lara, gente. Quantos jogadores do Deportivo Lara estão na seleção venezuelana? Não, mas assim, Benja... pô! O trabalho... Time semi-amador. Tá, tadinho. Só que pra hoje você ter praticamente toda a sua seleção trabalhada na Europa, é porque a Europa enxerga alguma coisa aqui, algum tipo de trabalho, que já faz o atleta ser levado pra lá. A dupla de zaga da Venezuela, praticamente não era assim. Os dois caras que jogam no exterior, a dupla de zaga da Venezuela, pô, é uma baita dupla de zaga. Aí os caras falam, mas eu... E tá lá, quem é? Eles foram liberados. Vendido. Hã? Tem um Osório, né, que tá sendo negociado.
Os caras estão lá jogando. Os caras estão lá jogando. Chancellor e Osório. Eu gosto mais do Chancellor. O cara que joga pela direita. Bom, tem um trabalho de formação lá. Tem. Aí o Dudamel tá de parabéns, porque ele revolucionou. Ele, na seleção da Venezuela, ele promoveu, ele fez da seleção 17 virar sub-20 no sub-20 titular. Quase que de igual para igual com as grandes seleções. Antigamente isso não acontecia. Você ia jogar com a Venezuela, de quanto você chegava a 5, 6, 7 ou 8. Mas joga retranca que vocês não gostam. É o futebol que vocês não gostam. Veja, a Venezuela, quando vai jogar. Aí, tá vendo? Você viu como vocês são incoerentes? A Venezuela foi jogar no Brasil. E é uma porcaria porque os caras não são bons. Eu falei que a Argentina é um baita time? Não, veja, posso falar? A Argentina tem o melhor jogador do mundo. Não deixa ninguém falar, isso que é o problema. Só pode falar. Veja, a Venezuela joga retrancada porque ela não tem condições ainda humanas, de material, de jogar de igual para igual com o Brasil. O duro é você ver times que têm condição de jogar lá na frente, encarando, como o Corinthians, por exemplo, jogar retrancado. Terminou isso no que é Corinthians. complicado. Não, mas essa é a história. A história toda é essa. Que você falou, vocês criticam tanto o futebol retranqueiro. A gente critica o futebol do Corinthians. Não a gente aqui. Se você for olhar a empresa, e eu sei que você é um cara que está atento a tudo, assiste os programas, você vai ver que todo mundo critica. Está melhorando. Mas se você tem condições de fazer o seu time jogar para frente, porque você tem condições boas para isso, você tem no seu time vários jogadores que são bons, é inconcebível que você jogue contra o Palmeiras, por exemplo, faça 1-0 dentro da arena do Palmeiras e jogue do resto do jogo que nem a Venezuela. Não dá. A Venezuela é a Venezuela. O Corinthians não é a Venezuela. Ele é muito mais do que a Venezuela. Se você colocar o Corinthians para jogar contra a Venezuela, talvez se você não tirar esse time da mão do Carille e dar na mão de um outro técnico que pensa o futebol de maneira diferente, talvez jogue com a Venezuela e ganhe. Porque tem mais jogadores. Essa é a diferença. Aí alguém fala assim, os caras ficam falando que o resultado não importa, e estão cobrando o Tite porque não ganhou nada. Ninguém está cobrando o Tite porque não ganhou nada. A gente está cobrando o Tite porque a seleção com o Tite não está rendendo. Não tem desempenho. Depois da Copa do Mundo, foram jogos melancólicos, horríveis. E nessa Copa América, à exceção do jogo contra o Peru, os outros jogos foram ruins. É isso que nós estamos cobrando. Você pode até perder, por exemplo, o Brasil perdeu em 82, mas o futebol foi bonito. O que encantou o mundo, encantou a nós brasileiros. Outra coisa, senhor Mano, o Brasil perdeu da Bélgica nesse jogo da Copa de 2018. Perdeu da Copa de 2018 o jogo contra a Bélgica e jogou um segundo tempo muito bom. Muito bom. Poderia ter empatado. Ninguém ficou aqui, vai, esse Tite, esse vagabundo, tem que ir embora. Ninguém falou nada. Não, ninguém falou. Pelo contrário, a gente ficou reclamando que o Fernandinho deveria ter feito uma falta no Lukaku e não fez. Perdeu para um time que jogou. A gente reclamou que o Alisson podia ter pego o chute de Trebuíne. E não pegou. Assim como em 82, o Cerezo não podia cruzar aquela bola ali no meio do campo. Então, ninguém falou do Tite da Copa de 18. A gente está cobrando do Tite agora. Exatamente. É agora. Pra gente mudar o assunto. Bom, eu continuo discordando de todos vocês, graças a Deus. Eu sou contra todos mesmo. Vou te colocar numa sinuca de bico. Não coloca isso sinuca de bico não, porque eu vou colocar o senhor numa sinuca de bico, que precisa mudar o assunto. Brasil e Paraguai hoje, placar. 2-0 Brasil. Fácil. Tá vendo? Os caras falam na hora H. O Flavinho não quero que palpite. Não, claro que ele vai palpitar. Tô brincando, caramba. Fala, Flavinho. Esse jogo empata e o Paraguai passa nos pênaltis. De novo? Deixa eu falar um negócio pra vocês. Não é possível. Se o Brasil não classificar hoje... Meu Deus. Que vai classificar. Você vem no que amanhã? De Carmen Miranda, vai. Você vem de Carmen Miranda. Se o Brasil não classificar hoje, eu vou fazer o seguinte. Você vem com a camisa do Paraguai amanhã. Não, isso é baba. Eu largo o programa amanhã aqui no meio. Não vem que você conversa, quer tirar folga. Atravesso a rua, vou de roupa e tudo, dar um tibum no oceano. Opa, ainda bem que dá pra filmar. Microfone. Se o Brasil não classificar hoje, pode anotar. Você vai entrar... depois que o Flavinho falou que vai classificar o Paraguai nos pênaltis... Essa janela aqui dá pra filmar. Não, se o Brasil não dá pra filmar. Não tô falando, eu tô falando classificação. Pode ser nos pênaltis. Pode ser nos pênaltis. É classificação. Se o Brasil não classificar, amanhã eu largo aqui o programa no meio, atravesso a rua, porque o oceano é aqui na frente, vou de roupa e tudo, dar um tibum. Não, e depois você tem que voltar a fazer o programa molhado. Sim, lógico. Não, molhado não, porque vai dar choque. Tá feito? Não, inclusive todo cheio de areia. Vai ter que deitar na areia e rolar. Tô falando sério. Eu também. Sério. Fazer farofa. Se o Brasil não classificar hoje, amanhã largo o programa aqui,
atravesso a rua, vou de roupa e tudo, mergulho. Ô Zé, você vai trabalhar amanhã, viu? Você tá aí coçando, você vai comigo com a câmera lá, eu dou um tibum e volto. Imagina que o Brasil não classifica. Imagina que o Brasil não classifica hoje. Olha, o homem tá até nervoso. Tudo. Não, a tendência é o Brasil classificar. Os deuses já estão dando. Mas, por exemplo... Eu dou meu palpite aqui, eu não dei meu palpite. Eu também acho que o Brasil passa. Acho que deve ganhar por uns 2-0, se bobear até por uns 3-0. O Paraguai não é um time hoje muito competitivo se confrontado com o Brasil. Concordo com o Mano, e foi o Flacincani que falou também, o Balbuena no banco é um deboche. É um deboche com o torcedor paraguaio. Ele no banco do Osório, não tem menor cabimento. A dupla de zaga tinha que ser Gustavo Gomes, Balbuena. Alonso. O que eu falei? Osório. Agora da Venezuela. Às vezes você se perde, né? Eu me perco. Então, eu acho que já tem um erro de escalação. E não vejo, precisa tomar cuidado com o atacante lá, o Almiron, né? Almiron Meia. Que joga no Torino, não é isso? Ele joga no Torino? No Torino. Esse cara vai jogar como um falso 9, pelo que eu li aqui na imprensa paraguaia. Deve ser essa a formação, entendeu? Então o Brasil... Eu acho que o Brasil... Você é engraçadinho, né? Bom, o Pipo falou 2-0 Brasil, o Anti falou que o Paraguai classifica nos pênaltis, deu 1-1, né? Isso. O Sormani falou 3-0. Eu acho que vai dar uns 3-0. 3-0. Placar clássico. 2-0 Brasil, sem sofrer. Mas Benja, no placar aqui da Fox... Quanto você disse, Pascolino? 2-0 Brasil. 2-0. No placar aqui da Fox eu coloquei 3-0, mas o negócio é o seguinte, Benja. 3-0, pensando que o Brasil possa jogar bem desde o começo do jogo e abre o placar logo cedo. Não. Vai na bucha. Então, pera um pouquinho. Então eu vou mudar a minha também. Se o Brasil não fizer gol no primeiro tempo, não vai ser 3-0. Só me corrigir uma informação, que ele, para variar, quando o Neo Pascoal que erra, é o